de manifestações por todo o país nesse domingo, em que a gente fará a cobertura, e justamente no momento em que essas manifestações atravessam também o julgamento de Jair Bolsonaro e seus aliados, julgamento que acontece no Supremo Tribunal Federal. As sessões começaram na última semana e agora serão retomadas na próxima terça-feira. Havia a expectativa de que esse julgamento seria finalizado já na próxima sexta-feira, após os votos de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas como nós contamos para você aqui, ao longo da nossa programação da Jovem Pan, o ministro Alexandre de Moraes pediu mais prazo para que esse julgamento aconteça. As defesas já fizeram as suas apresentações, já fizeram os seus argumentos, agora resta saber de que maneira que isso poderá alterar ou não aquilo que já sinalizavam os ministros do Supremo Tribunal Federal. E eu quero falar um pouquinho também do movimento político relacionado a esse julgamento. Eu estou conectado aqui com o deputado federal Fausto Pinato, do Progressistas aqui de São Paulo, e que vai conversar conosco ao vivo agora, nesse momento. Deputado federal, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo. E eu gostaria de saber de que maneira que esse julgamento pode aquecer ainda mais a discussão sobre a pauta da anistia e o que o senhor e o seu grupo esperam dessa movimentação nesse domingo. O que ela servirá ou de que maneira que ela servirá como um termômetro do debate que tomará conta da sociedade na próxima semana. Boa noite. Boa noite, Evandro. Boa noite a todos que nos assistem na Jovem Pan. Olha, Evandro, eu entendo que a corda esticou demais, né? Nós sabemos aí que essa interferência do presidente Trump na questão de dar os 50% do tarifaço, né, praticamente pedir para o presidente da República interferir no julgamento do Supremo, né, mostra até um despreparo, ou usando, né, essa desculpa do julgamento do presidente Bolsonaro, que é aliado dele, não só para ver interesses políticos, também interesses particulares e geopolíticos, como é a Casa dos BRICS, né? Eu não vejo que qualquer tipo de manifestação vai influenciar no trabalho do Supremo Tribunal Federal. Agora, deputado, eu quero saber também sobre o movimento que é feito pelo partido, né, no qual o senhor pertence, porque o partido tem dado fortes sinalizações, inclusive fazendo aí uma combinação com a União Brasil para desembarque do governo federal, exatamente para apoio à pauta da anistia. Como é que o senhor se posiciona em relação a isso e como entende essa discussão? Olha, eu respeito a posição do meu partido, respeito o meu líder do meu partido, o presidente do meu partido, né? Aliás, dentro do meu partido existe democracia, né? Eles aceitam a divergência. Eu sou um que se divirjo, né? Eu sou contra a anistia, até porque isso não tem previsão na Constituição, principalmente em relação a tentada democracia, né? Eu acho que isso é um retrocesso, isso abre um precedente perigosíssimo para as próximas gerações, né? E então eu divirjo veementemente dessa situação, até porque legalmente não tem condições de dar anistia em tentativa de golpe. Vai lá, Túlio Nassa também está participando conosco aqui dessa conversa. Eu vou chamá-lo então para fazer uma pergunta ao senhor deputado. Vai lá, Túlio. Olha, deputado, o senhor já disse a sua posição pessoal de ser contra a anistia, mas é verdade que, como o senhor bem disse, o seu partido é democrático e o que vai prevalecer é a maioria, né, nessa discussão aí no Congresso Nacional. Existe aí nos partidos de centro, em especial no PP, algum consenso, independente da posição do senhor, sobre qual seria o texto de uma anistia que, pela maioria do partido, passaria, ou não há consenso nenhum, não há posição nenhuma do partido em torno disso? Ô, Túlio, vamos ser bem objetivos. Primeiro, eu deixei bem claro que não existe previsão legal dentro da Constituição para fazer uma anistia em relação a golpe e a ditadura militar no nosso país. O que nós podemos estar vendo, e a lei que a gente fizer, é daquelas pessoas que foram presas, a anistia modulada, o qual eu protocolei, porque muitas das pessoas que foram lá, uma passou lá para pedir golpe militar, outras foram para bagunçar, mas muitas pessoas, por causa de narrativas e mentiras, principalmente da outra direita, foram lá achando que a urna era fraudada, que teve fraude na eleição, né? Então, acho que podemos, de certa forma, abrir uma discussão para diminuir a pena dessas pessoas, enfim, mas aqueles que fizeram o ato preparatório, né, diante dos depoimentos de militares, né, generais, eu acho que é um retrocesso muito grande em defesa da democracia, né? Eu vi você no bloco passado falando que
que a gente tem que ser pragmático em relação aos Estados Unidos. Eu discordo de você, tá? Porque quando a gente fala de soberania, Túlio, não é uma questão de esquerda ou direita. É uma questão de dignidade e patriotismo e nacionalismo. Nós não podemos aceitar, independente se a gente é contra a esquerda, se pensa diferente do centro. Eu, por exemplo, não sou de esquerda, né? Mas nessa relação do Trump, né, é uma atitude intempestiva, irresponsável, e nesse momento nós temos que unir todos os brasileiros, nós não podemos aceitar esse tipo de interferência do presidente, simplesmente porque é aliado dele. Deputado, o senhor já deixou bem clara aí a sua posição e há uma manifestação muito grande daqueles que são contrários também ao projeto da anistia de que ela não traria pacificação aqui para o país. Eu quero saber, eu imagino que o senhor concorde com isso, até por conta do seu posicionamento anterior, mas eu quero saber se o senhor acredita em algum tipo de possibilidade de pacificação com essa divisão política que nós enfrentamos hoje e em meio a um julgamento no Supremo Tribunal Federal. Qual que é a sua expectativa em relação a isso? Olha, eu vejo que a pacificação, infelizmente, ela vai depender das próximas eleições e de quem ganhar, né? Eu espero que quem ganha seja um candidato de esquerda ou de direita que baixe essa temperatura, né? Ninguém aguenta mais isso, né? Tá empresariado, o povo brasileiro, é briga entre amigos, né? Praticamente ficamos 4 anos nessas narrativas. Precisamos de um líder que possa unificar o país, pelo menos a grande maioria do país. Não ficar esse país dividido 50 para cá, 50 para lá e definir eleições no detalhe. Realmente eu acho que todos agora têm que dar um passo para trás, redesenhar, mas eu não vejo que a anistia, até porque nós estamos falando de anistia aqui, e deixou bem claro, a maioria do Supremo já falou, não adianta a gente ficar falando. Se tiver qualquer tipo de anistia, vai ser julgado inconstitucional. Então não adianta fazer essa narrativa. Esse que é o problema da ultradireita, entendeu? Eu não concordo muito com a pauta da esquerda, mas a esquerda ela é pragmática. A ultradireita vive muito de narrativa, né? Até porque, você imagina só se o presidente da República, junto com o Supremo, recuasse e aceitasse essa chantagem, né, do Eduardo Bolsonaro e do Donald Trump, né? E eu fico até com pena do presidente Bolsonaro, porque você vê que ministros civis dele, né, que é o caso do ministro Guedes, Ciro Nogueira, tantos outros ministros, a Tereza Cristina, não estão envolvidos em golpe. Foi justamente uma ala militar de aposentados, de militares de pijama, juntamente da escola Olavista, liderada por Eduardo Bolsonaro, que fez o Bolsonaro errar, né, manusear a minuta de golpe, chamar comandantes militares e, de certa forma, tentar incentivá-los na questão do golpe. Tem que entender o seguinte, perdeu, nós temos que realmente, dentro do centro-direita e da direita, achar um candidato com um projeto de país e ganhar a eleição, né? Agora, ficar nessa chantagem, disse daquilo, não vai mudar em nada. Quer dizer, nós estamos só em narrativa e está bem claro, né? O que pode discutir nesse momento talvez seja a redução de pena daqueles que foram presos. Deputado, além da pauta da anistia, há uma outra discussão que ficou forte na oposição, que é a PEC das prerrogativas, que poderia limitar a atuação do Supremo Tribunal Federal em relação a parlamentares. Qual que é o seu posicionamento em relação a essa PEC? Olha, eu vejo o seguinte, nós temos que saber o seguinte, a maioria das legislações quem fez foi o Congresso Nacional, né? Eu entendo também que a questão das prerrogativas, em alguns casos, ela é importante, né? Porque a gente não pode, por exemplo, um deputado que criticar pontualmente uma decisão do Supremo ou a conduta do ministro, né, praticamente ficar marcado com busca à pressão, isso e aquilo, né? É um texto que tem que ser discutido, né? Eu acho que o parlamento tem que ter voz, né? Mas tudo tem limite. Na democracia você fala o que você quer, mas responde o que você fala, né? Agora, dentro dos parlamentares, a gente tem imunidade. E eu entendo que teve algumas extrapolações em alguns pontos, né? Agora, quando a gente fala de extrapolação em relação ao processo, eu vou dizer o seguinte, quando é para defender o Estado Democrático de Direito, qualquer extrapolação é justificável. Até porque se tivesse tido um golpe militar, nós não estaríamos aqui debatendo esse assunto. Deputado, muito obrigado por conversar conosco. Uma ótima noite para o senhor. Muito obrigado, Evandro. Até a próxima. Um abraço.